Após discussão entre prefeito e ministro, Farroupilha é retirada da lista de municípios em estado de calamidade. A exclusão de Farroupilha gerou controvérsia. A prefeitura local afirmou que está em contato com a Casa Civil e Defesa Civil, tanto estadual quanto nacional, para recorrer da decisão. Ana, isso daí, gente, é uma amostra de como vai ser o comportamento do Paulo Pimenta como interventor no Rio Grande do Sul. E que não abaixar ali para este vai, dele. Veja, este vai ser o modus operandi do Paulo Pimenta como interventor no Rio Grande do Sul. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Essa vai ser a regra do antigoverno do Paulo Pimenta no Rio Grande do Sul. Tá? Ele é um antigovernador não eleito do Rio Grande do Sul. O interventor não eleito do Rio Grande do Sul. E o interventor não eleito do Rio Grande do Sul age dessa maneira. Se ele discutir com o prefeito, se o prefeito cobrar alguma coisa dele, se o prefeito gravar a conversa com ele e soltar na internet e mostrar para as pessoas, né? E o vídeo viralizar, o que vai acontecer com esse prefeito? O município dele vai ser excluído, vai ser vaporizado, o município dele vai ficar fora da lista dos municípios que vão receber recursos. Você está entendendo o modus operandi do Paulo Pimenta? Você sabe qual é a origem desse modus operandi do Paulo Pimenta? Eu sei, eu pesquisei. O Paulo Pimenta é um político ligado ao Movimento do Sem Terra, ao MST. E qual é a grande inspiração política do MST? É o maoísmo, uma corrente do comunismo que talvez seja a corrente mais radical que existe, que é a corrente do maoísmo. Aqueles seguidores do Mao Tse Tung, que é o maior tirano e o maior genocida de todos os tempos. O homem responsável por 70 milhões de mortes na China. Então, o modus operandi do Paulo Pimenta é o modus operandi do Mao Tse Tung, inspirado no Mao Tse Tung. Ou seja, se você ousar criticar quem está no poder, você vai sofrer as consequências. A China age dessa mesma maneira até hoje. É conhecida essa frase, ela é típica da diplomacia, entre aspas, a diplomacia chinesa. Então, os diplomatas chineses, eles sempre agem dessa maneira, eles falam isso. Olha, ou vocês param de contrariar a China, ou vocês vão sofrer as consequências. É exatamente isso que o Paulo Pimenta fez com o prefeito de Farroupilha. E veja, são dois níveis de emergência. O estado de calamidade, são dois níveis de excepcionalidade, né, em situações como essa. O estado de calamidade e o estado de emergência. São duas situações diferentes. O estado de calamidade é o estado mais grave. O estado de emergência é um pouco menos grave, mas ainda assim é um estado que inspira cuidados, né? Então, sim, e que vai permitir que esse município receba algum tipo de ajuda. O município de Farroupilha, ele foi eliminado das duas listas, ele não está em nenhuma. Só que eu vi as fotos do município de Farroupilha. O estrago foi grande em Farroupilha, foi gigantesco. O prefeito está pagando o município de Farroupilha. Os cidadãos de Farroupilha estão pagando, tá, pela briga do prefeito com o Paulo Pimenta. É como se o Paulo Pimenta estivesse, o novo interventor do Rio Grande do Sul, estivesse sinalizando assim para o povo gaúcho: olha, não contestem o que eu faço, não me cobrem, não me critiquem, ou vocês vão sofrer as consequências, ou vocês vão ficar sem ajuda. É isso que o Paulo Pimenta está falando. Isso é um quadro distópico esse, assim, é uma coisa
Não tem. Ele, o Paulo Pimenta, representa o ente da razão, quer dizer, o sujeito que é o dono da verdade, tá? E não pode ser contestado de nenhuma maneira, em nenhum momento. É isso que ele está dizendo para vocês. É isso que ele está dizendo para as pessoas que estão ali, que tiveram suas vidas destruídas, que tiveram as suas casas tomadas pelas enchentes, que perderam entes queridos, que perderam as economias de toda uma vida. É isso que ele está falando para essas pessoas. Obedeçam. É isso que ele tem a dizer para as vítimas do Rio Grande do Sul. Obedeçam. Obedeçam. O Trotsky, o Leon Trotsky, tem um texto de 1930 que se chama A Revolução Traída. Aí lá no meio ele tem um surto de sinceridade e ele diz o seguinte: você sabe que tem aquela famosa frase de São Paulo, né? Que ele diz numa das cartas, ele fala: quem não trabalha não come. Quem não trabalha não come. Ele diz isso, de certa maneira. Sim, ele faz uma advertência às comunidades, às primeiras comunidades cristãs, porque muitos se aproveitavam da caridade dos cristãos, né? E se infiltravam na comunidade apenas para receber, sem dar nada em troca, entendeu? Para ficar no bem bom, sendo sustentado ali. Então, São Paulo identificou isso e lançou essa norma. Olha, quem não trabalha não come. Ele próprio trabalhava, São Paulo trabalhava, ele era construtor de tendas. São Paulo era construtor de tendas, então ele construía tendas. E, digamos assim, ele trabalhava para a comunidade também, além de pregar, né? Além de ser o grande pregador que ele foi. Mas aí o Trotsky, nesse texto, A Revolução Traída, de 1930, ele diz o seguinte: no Estado socialista, a velha máxima, quem não trabalha não come, foi substituída pela norma, quem não obedece não come. É exatamente essa norma que está sendo aplicada agora no Rio Grande do Sul. Quem não obedece não é salvo. Quem não obedece não recebe ajuda. Vocês estão entendendo o que o Paulo Pimenta está falando? Quem não obedece não recebe ajuda. Quem não se comporta direitinho não recebe ajuda. Quem critica fica sem socorro. Quem cobra fica sem socorro. É isso que o Paulo Pimenta está levando agora como interventor federal no Rio Grande do Sul. Só que o Lula não quer decretar a intervenção federal, né? Intervenção federal, ou o GLO, ele não quer fazer isso, porque com isso ele perderia poder. Com isso ele perderia poder. Pois é, quando tem intervenção, né, Silvio, não pode ter votação, né, de emendas constitucionais. Não pode ter votação de PEC. Não pode ter votação de PEC, por exemplo. Então, se ele decretasse intervenção, ele perderia poder, entende? Então, mas o que ele está fazendo? Ele está fazendo uma intervenção, tá? Não oficial. É pior ainda, porque ele continua com o poder que ele tem. E o GLO precisa passar no STF, no Congresso, ele está tentando dar um golpe. Isso aí é pior do que a tal da emenda do golpe do Bolsonaro. Muito pior. É verdade. O Silvio Grimaldi está dizendo uma coisa aqui muito séria. Essa intervenção não oficial é um golpe pior do que a chamada minuta do golpe do Bolsonaro. Que a minuta do golpe, o que era? A discussão de um artigo constitucional que teria que passar pelo Congresso Nacional, teria que ser aprovado pelo Congresso. Uhum. Entendeu? A discussão. E o qual ele não colocou em prática. Mas veja, era a discussão de algo que seria julgado, que seria votado pelo Congresso, mas que ele decidiu não colocar em prática. Agora você tem exatamente o contrário, você tem alguém que está colocando em prática, tá, uma intervenção não oficial, que está criando um governador não eleito para o Rio Grande do Sul, está colocando ali
um comandante, um general maoísta no Rio Grande do Sul, está colocando o sujeito ali, um sujeito que não foi eleito por ninguém, tá? E com poder absoluto. Isso é um golpe muito pior do que qualquer coisa que o Bolsonaro tenha pensado, porque o Bolsonaro não fez, que o Bolsonaro tenha pensado. Ele está fazendo, diante dos nossos, nós estamos vendo um golpe sendo aplicado no povo brasileiro e no povo gaúcho que está lá sofrendo, que está lá passando o seu pior momento, a sua hora mais amarga. Você está, o governo, o regime PT-STF está aplicando um golpe sobre as pessoas que estão na sua hora mais difícil. Eu não consigo imaginar algo mais mefistotélico. A palavra que eu tenho é isso, é mefistotélico, tá? Isso é assim, é uma coisa abominável que está acontecendo e a escolha do Paulo Pimenta para cumprir essa missão, né? Essa missão que lhe foi dada, ou seja, de intervir e de se tornar o governador não eleito do Rio Grande do Sul. Porque, veja, hoje o Lula estará lá e o Arthur Lira. Então, como que chancela também tudo isso? A presença do Lira ali não vai abrir a boca para questionar nada disso. Você estará lá junto. O Arthur Lira, ele já ele deixou de ir, né, algumas vezes ao Rio Grande do Sul, mas ele está indo de novo. Eu acho que chancelar esse tipo, não sei se o Lira vai fazer isso, né? Se ele vai chegar a isso. A própria presença dele lá, não é? Ainda que não diga nada, também já diz muita coisa, mesmo ele de boca fechada, essa presença lá. Eu prefiro esperar para ver, mas eu não tenho nenhuma ilusão a respeito do Arthur Lira. Exato. Tá? Não tenho nenhuma ilusão a respeito do Arthur Lira. Em alguns momentos ele manifestou assim uma certa independência em relação ao governo. Em alguns momentos, tá? Quando os interesses dele estavam em jogo. Eu não espero nada. E o Pacheco também estará junto. O Pacheco também vai junto. Então,